Antes de eu passar a fala para o nosso irmão Sebastião Camargo, e eu vou falar aqui um pouquinho do trecho, né, sobre a lei de compensação no livro Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo. É um parágrafo só que a gente vai ler, para que você possa compreender um pouco mais e entrar na vibração, né, desse estudo que nós vamos fazer neste momento, abrindo mais as nossas consciências. Segundo o ensino universal dos Espíritos, é da lei que todas as experiências por que passamos são necessárias, intransferíveis, senão imprescindíveis ao nosso contínuo burilamento ascensional. A providência divina, que é a ação onisciente, manifestação onipresente e determinação onipotente, a tudo provê, a tudo prevê infalivelmente. Tudo que nos ocorre é exatamente aquilo de que necessitamos para desbastar determinadas arestas, para que possamos ascender e sublimar um degrau a mais na senda evolutiva. O erro aparente faz parte da aprendizagem. Trata-se de uma janela que se abre de maneira que determinadas nuances da vida perene passem a se apresentar mais nitidamente à nossa visão espiritual. Errando em busca da tentativa do acerto, sofremos as consequências da ignorância parcial e, sofrendo-as, aprendemos um caminho de luz e de sabedoria incontestes. Passamos a discernir melhor e com maior lucidez, a atuar com mais nítida propriedade e mais eloquente serenidade, segundo as lídimas bênçãos diretivas intrínsecas às leis universais. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa, que é um lar de esperanças, uma escola de amor e um hospital de almas. E o tema de hoje, ele é de Emmanuel. Eu não conhecia esta frase, tampouco esta lei. Ele narra que a lei de compensação é uma das realidades mais vivas que existe no universo. Se tivermos uma atitude que nós chamamos de abnegação, ou seja, fazer aquilo que não fomos contratados para fazer, a matemática do mundo não tem como calcular. Então, somente essa lei saberá calcular o valor do espírito e o valor da atitude que normalmente fazemos, de preferência sem ninguém ver. E ainda se for responsabilidade da Adriana, e ela está um pouquinho atrasada nas suas tarefas, para não desarmonizar o ambiente em que ela participa, a gente faz e nem deixa ela saber que fizemos. Esta chama-se abnegação. Mas quando lermos o Evangelho segundo o Espiritismo, dependendo da tradução, tenhamos o cuidado que pode trocar as frases e às vezes dar outra conotação da palavra abnegação. Porque quando Allan Kardec fala que a caridade é a sublimação da personalidade, e às vezes tem outra frase no lugar da sublimação. E Joana de Ângeles fala a mesma coisa, usando um sinônimo, autoiluminação. E Emmanuel, autossublimação. Até aí tudo bem. Mas quando você tropeça em palavras indução e dedução, na mesma obra, mesmo capítulo e parágrafo, às vezes você fica confuso.
ou obras como a Gênese, dependendo da tradução, numa, o homem é o corpo, ponto. Noutra, o homem é um pequeno mundo, o diretor é o espírito, o princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus. Acho que faltou um pouquinho na outra tradução, não faltou? Já pegamos Livro dos Espíritos com 957 questões. Nós estávamos falando de um assunto na Rádio Boa Nova e até estudando para a composição do primeiro livro, a questão 1011. E ele falou, como? De onde você tirou isso? O meu livro só tem 957. Eu falei, então tem alguma coisa errada com o seu livro, com a editora, alguma coisa aconteceu. Porque temos 1019 questões, dependendo da tradução, ou 1018, dependendo de outras. Mas 1018 e 1019 até que eles não tirou uma questão, só fez ela conjugada com outra questão. Feito isso, nós já fizemos o trato da outra vez, mas não vale a pena relembrá-lo, né? A primeira cláusula do contrato é que vocês não acreditem em nada do que eu disser. A gente grava áudio e vídeo, por segurança, mais o áudio, para vocês depois buscar nas fontes se nós estamos inventando ou se tem um sentido no que vamos falar. E eu vou procurar falar muita coisa de pouca coisa, porque pouca coisa de muita coisa a gente fica na superfície. Vou acrescentar um ponto no conto de alguém, porque também sou espírito imortal em aprendizado. Se eu não colocar também algumas ideias que eu alcancei, de nada vale uma palestra, uma conferência, uma preleção. Agora eu gostaria, sinceramente, de falar simples de coisas profundas. Mas como ainda não sei, eu falo de coisas simples com profundidade. Pode ser? Assinado o contrato? Se o produto não for bom, pede o dinheiro para ela de volta na saída. Então, quem tem clarividência ou vidência, verá como acontece a palestra. Até agora sabemos o título. E veremos o que vamos falar. Quanto tempo que temos? 50 minutos. 50 minutos, uma hora, dá para aguentar? Se eu perceber que vocês estão incomodados, aí eu paro. E a gente faz um exercício, né, de relaxamento e oração, e a gente termina. O que é o Espírito? O que é você? É só o que você vê frente ao espelho ou tem algo mais? Somos uma semente, somos uma laranjeira repleta de frutos, ou somos o laranjal, como espíritos imortais? O que vocês pensam a respeito? Então, se a coisa estiver pegando por aqui, para quem vocês pedem socorro? Para Deus, para o Cristo, ou em primeiro lugar para a própria consciência? Porque não foi Jesus que disse-nos, sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós? O reino de Deus é o Evangelho. E se o reino está dentro de nós, Deus e o Cristo também estão. Não é mais fácil buscá-los dentro do que procurá-los fora, embora eles estejam lá também. Mas às vezes a minha cabeça dá um nó quando eu penso o tamanho que é lá fora para poder buscar alguma coisa, porque temos que saber a porta que vamos bater. Quando vocês vão plantar sementes, vocês plantam qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lua, ou escolhe a lua certa, dependendo da semente. Se for algo que vai crescer para dentro da terra, como os tubérculos, tem uma lua adequada segundo os nossos avós, nossos pais e etc.
Se for um alface, o milho e etc., tem outra lua mais adequada. E até para quem tem cabelo, quando vai cortar o cabelo numa determinada lua, ele pode afinar, pode complicar, noutra. Por isso, se eu não sei e o desafio está à minha porta, eu preciso saber onde buscar as informações. Porque eu até acreditei no início que eu era o espírito encarnado na totalidade. E de acordo com algumas situações que surgiram, vinham informações que não eram minhas. E eu percebia que elas vinham de dentro, porque é muito fácil vocês saber o que vem de dentro e o que vem de fora. O que vem de dentro já está à porta, vem num relance. O que vem de fora precisa de sintonia, precisa de frequência para chegar no meu espaço. Então, por mais que um espírito queira nos auxiliar, se não estivermos a frequência adequada, a vibração adequada, ele pode estar ao nosso lado, como fizera Clarencio com André Luiz. André Luiz não ficou 8 anos sofrendo até reconhecer a paternidade cósmica. E quando ele ajoelha e reconhece, admite a existência do arquiteto cósmico, Clarencio aparece de imediato, não aparece? E ele questiona, por que demorou tanto? Eu sempre estive aqui. Ou seja, Clarencio é um estágio da consciência mais profunda de André Luiz. Para quem lê as suas obras, percebe que é uma autobiografia. Já prestou atenção nisso, Munir? Autobiografia não. Missionários da Luz. 3 personagens. O alcoólatra, o que exagerou na alimentação e o que abusou da sexualidade. Não eram os 3 personagens desequilibrados que ele viu na reunião mediúnica? Eram ele próprio. Ele morreu de quê? Quem é que ele viu quando veio visitar a família? Alguém que tinha a mesma insuficiência que ele. Será que ele estava olhando para ele próprio? E quando ele desejou, pelo menos o que está no filme, dá um chega para lá no seu concorrente, porque ocupou o seu lugar, ele se viu no umbral outra vez sem sair do lugar. Então, umbral não é um lugar, é um estado de consciência. Então, num processo de autoculpa e de autopunição, foi o que ele ficou enclausulado nele próprio. Existe o lugar chamado umbral. Se eu estiver nesta frequência, você e mais outros, nós podemos até nos reunir e fazer aquele lugar acontecer. Mas, em realidade, é dentro. Assim como não existe céu e nem inferno. Não são lugares, são estados de consciência. Se eu estiver em paz com a minha consciência, onde eu estiver, eu estou no céu que eu criei. Agora, se eu estiver com a consciência em chamas, eu posso estar no meio da multidão felizes, todos os componentes dessa multidão, e eu estou infeliz. Nós não vemos muitas pessoas hoje, mundo afora, infelizes, mesmo estando ao lado de pessoas felicíssimas. Então, quando falamos do Espírito, estamos falando da soma de todas as nossas vivências. Se estudamos que tudo cresce, tudo evolui, no mínimo admitem que nós viemos do reino mineral, vegetal, animal, pré-humano e humano. Estamos a caminho da angelitude. Se assim é, como que se faz uma molécula de minérios? Não é a partir da junção de vários átomos? Como se compõe uma célula vegetal? Não é a partir de uma considerável aglomeração de moléculas? O aprimoramento dessa célula vegetal não se faz pela expertise, pela quantidade e organização das suas organelas, para chegar no estágio animal? Percebe que vai somando seres pequeninos, os seus valores conquistados,
até chegar nessa célula animal e a célula pré-humana. Temos informações a respeito do pré-humano? Kardec teve o cuidado de deixar anotado. Falou, por agora eu vou me entreter a falar do elo entre o homem e o animal. Mais adiante vos falarei do elo entre o animal e o vegetal, entre o vegetal e o mineral. Hoje nós sabemos que entre o mineral e o vegetal é o vírus. Você já foi um vírus? Eu fui e lembro, tem nas minhas memórias. E depois que eu descobri, eu sei que ele não é agressivo. Perturbadinho, às vezes sou eu que crio a ambiência e eles se revoltam contra mim. E nós falamos que estamos com a virose qualquer quando não sabemos o que é. Porque quando a ciência fala é uma virose é porque eles não sabem o que é. Ou quando a dor está dilacerando a alma, fibromialgia. Bonito o nome, né? Porque eles não sabem o que é. Mas é uma dor da alma que pode refletir no físico, dilacerando o nosso sistema nervoso, que nós chamamos de esclerose múltipla. Pode atacar certos setores, que nós chamamos de Parkinson. Pode atacar a nossa memória, que nós chamamos de Alzheimer. Ou pode nos paralisar quase como um todo, que é ela, esclerose lateral amiotrófica. Tudo são derivadas, sem falar do diabetes, o próprio câncer, são doenças autoimunes ou autopunição, autoculpa. E quando falamos desta evolução e necessitamos entender como se planta uma simples semente, a semente sabe que vai ser árvore? Ela não sabe. Alguém preparou a ambiência, o terreno, deu as condições de luz, ar, água e vai orientá-la, porque eu tenho na frente da minha casa uma bela árvore que aprendeu a ser árvore. Porque quando a plantamos, o vândalo foi lá e rasgou ela no meio. Nós fizemos o curativo, ela estava cicatrizando, ele foi lá e quebrou ela, aí ela morreu, porque quebrou a guia. E 2 brotinhos saiu no pé. Falei, você quer viver, só que broto não sabe ser árvore. Deixamos ele crescer até 1 metro e pouco, meu irmão faz a poda, ele sabe fazer. Antes dele fazer o corte da guia, eu mentalizei a copa, a árvore feita. Colocamos a canela em pó para a cicatrização acontecer mais rapidamente. E em breve ela já espalhou como eu havia mentalizado. Só que ela tinha copa e não tinha caule para sustentar a copa. E aí você poda radicalmente, conforme outro amigo me ensinou, José Francisco, umas 4 ou 5 podas. Aí quando ela diminui a vitalidade nas folhas, ela engrossa o caule. Hoje é uma árvore feita. Só que da última vez que eu podei, eu achei que eu exagerei um pouquinho, porque ela atingiu os fios e eu podei radicalmente. Aí que ela ficou chique. Eu pensei que agora ela vai injuriar contra a minha pessoa e vai literalmente morrer. Porque como foi feito, o processo não tinha muita chance. Mas está linda, está maravilhosa. Então nós somos semelhantes a uma árvore. Tem hora que nós precisamos podar certas situações se não quisermos fracassar. Por exemplo, alguém nos ofende. Você vai revidar, não vai levar o desaforo para casa, ou põe o desaforo na sacolinha e leva para casa para resolvê-lo lá. Como nós agimos? Porque eu era daqueles que não levava o desaforo para casa, depois eu percebi que eu estava levando ele para casa. Na realidade, deixar o desaforo onde ele aconteceu seria o ideal. Mas temos que deixar a mensagem oposta.
que seria a tolerância, a compaixão, a caridade, o perdão, para ele ficar por lá. Como aconteceu com Buda, o moço atravessou à sua frente, falou tudo que tinha direito e mais alguma coisa do que ele não era. Ele ouviu pacientemente. Os discípulos já estavam para pular no pescoço do Buda, não do moço que estava agredindo, que ele não fazia nada, não reagia. E depois que terminou, mas você é um covarde, aquele lixo não é meu, é dele. O que eu pude dar a ele para aliviar o seu lixo foi a compaixão, que é um ensino fundamental do budismo. Então, quando nós sabemos que existe essa lei de compensação, vamos ver quanto que ela nos auxilia. O Espírito amigo, o Evangelho, segundo o Espiritismo, na lição dar-se-á aquele que tem. E o Espírito amigo não é outro senão Joana de Ângeles. Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 10, não, 30, não, 60, não, 100 ou 1000 vezes a mais. Direcionando para o bem. O que é o bem? Sabemos com André Luiz que o bem de todos é o eterno princípio. Está lá em Evolução em Dois Mundos. Que o bem supremo é a lei eterna. Está em Respostas da Vida. E fazer o bem para o outro é exatamente aquilo que você faria para o Cristo, para Deus ou para si mesmo. O que é o bem? Aquele que promove o outro, te promove e não prejudica a quem quer que seja. E quando falamos ao outro, estamos falando de tudo. Existe alguma coisa que não seja viva? Um átomo é um ser vivo? Esse púlpito é um ser vivo ou inanimado? Parece, né? Se tivesseis olhos de ver, virá que os mesmos átomos que estão aqui são os mesmos que estão no nosso corpo, e num perpétuo dinamismo. Pegue um calçado, deixe no guarda-roupa lá na sapateira, ou como, não sei onde vocês colocam, sem usar. Ele estraga bem rapidinho o solado, que dura no máximo 2 anos. Agora usa com o calor do corpo, o calor do asfalto onde você pisa, ele se renova, porque é um perpétuo dinamismo a vida. E uma estrutura atômica é um ser vivo, segundo André Luiz. O átomo é um aglomerado de forças vivas, porque normalmente nós o construímos, ou os construímos, com a matéria mental, quando nós pensamos. Isso é Kardec no Livro dos Médiuns. Usando o nosso pensamento, a nossa vontade, nós podemos criar átomos, alimentos e medicamentos com eles. E segundo André Luiz, em torno de nossa mente está a matéria mental, e ela é composta de seres vivos incontáveis. E estas personagens incontáveis estão muito longe ainda do quantum de energia da física quântica, que é a menor partícula para a física quântica. É ela que vai transformar-se na bioenergia que vai compor os infracorpúsculos da física clássica, o bóson de Higgs, por exemplo, a partícula de Deus, ou os quântons de energia. E já é um ser vivo. Por isso que Miramês narra que a luz, na sua expressão mais simples, já é viva e sente, e atende um comando mental seguro. E Bezerra de Menezes fala que tudo que existe foi feito à base desta luz. E esta luz, na sua estrutura mais simples, é o espírito recém-nato ou recém-saído do psiquismo divino. Nós, em nossa origem. Por mais que uma semente use tudo que ela tem dentro de si, use tudo que existe na sua casca, sozinha, ela não compõe a menor folha da árvore que ela deseja ser. Não há a menor possibilidade.
ela precisa se deixar matar, porque ela vai morrer na forma de semente, admitir, relacionar com os elementos da terra, auxiliados pelo da água, ar e luz, e ela vai incorporando esses elementos pequeninos e vai se fazendo como um ser individualizado. Assim somos nós. Quando pensamos, nós interagimos com tudo que existe fora e dentro, com tudo que já fomos e com tudo que existe no entorno. Eu fiquei encantado com André Luiz quando ele narra que se eu pensar na gleba de terra que eu pretendo cultivar, eu já estou interferindo na estrutura da terra. E hoje nós sabemos, segundo os doutores em biologia, que o vegetal não faz outra coisa senão transformar luz em alguma coisa. Ali, se você come luz, está na cenoura. Cenoura é luz coagulada. Você sabia? Todos os alimentos, luz coagulada, que a gente chama de matéria. Porque o reino vegetal, todas as cenouras, beterrabas, os abacaxis, transformam luz em alguma coisa. Porque a luz no processo evolutivo, ela transforma-se no ar, que se transforma na água, que se transforma na terra, e os quatro juntos se transformam nos vegetais e assim por diante. Então, do mesmo modo que vocês percebem que vários seres pequeninos se unem no reino subatômico, intraatômico, para formar os átomos. Vários átomos formando as moléculas compondo o reino mineral. Repetindo, várias moléculas. A célula vegetal tem uma média de 100 milhões de moléculas, numa única. Numa gota d'água, tem 9 trilhões de moléculas. Então, vocês imaginam o tamanho de uma célula vegetal, só para vocês calcularem mais ou menos. E se dentro de uma molécula d'água já tem seres com 1/1000 de milímetro, com músculos, com nervos, com instrumento de percepção, de locomoção, e com a força e a velocidade de um cavalo a galope, já persegue o seu almoço nos abismos de uma gota d'água, para Camille Flammarion, na obra Deus na Natureza. E Leon Denis fala que no interior de um átomo já tem parasitas que nós criamos com os nossos pensamentos, que geram as doenças para o futuro. E se vocês imaginarem que uma consciência vegetal chegará sozinha no reino animal, são várias consciências que regem o reino vegetal que se unem para formar a consciência animal. Assim como foram várias consciências que regem o mineral para formar os vegetais. Várias consciências do animal para formar o ser que nós chamamos de pré-humano. Os duendes, os gnomos e etc., que Kardec conversou com eles. E vários pré-humanos para formar o humano. Vocês sabiam disso, né? Isso está no livro dos Espíritos. A soma dos espíritos não forma um todo? A alma do mundo não é a soma de todos os encarnados e desencarnados sob a regência do Espírito-Chefe? Isso está na Revista Espírita. Questão 144 do Livro dos Espíritos. Pode ir lá que Kardec está falando da alma do mundo. E a alma do mundo, todos nós fazemos parte desta alma do mundo. Todos nós estamos dentro do Cristo, como se fôssemos células do teu corpo, como afirmou Paulo de Tarso. Então imagine vários seres gerenciando os sistemas de nosso corpo, gerenciando os nossos órgãos, porque se assim não fosse, Emmanuel não pediríamos para falar do Evangelho aos nossos órgãos, que são vivos e educáveis. Porque tem as pequenas almas, que nós chamamos de almas instintivas,
que governa os nossos órgãos. E o que nós fazemos para curar o nosso corpo é conversar com essas almas. Quando o nosso dentinho estava morrendo e precisava tirar a sua consciência, aquele nervinho que fica dentro, que uma dorzinha agradável quando o bisturi lá, o motorzinho lá do cirurgião dentista toca, porque eu nunca tomei anestesia para tratar de dentes. E aí, aquela consciência minúscula falou: para os outros serve o que você escreveu, né? Agora você quer nos matar. Envergonhado, fui para casa e fiz o tratamento de canal, sarou. E tem um exame, o raio-x antes mostrando a lesão, e tem o raio-x. E já que deu certo no meu universo, deu certo com mais 2 pessoas que acreditou na possibilidade, que é a Marcela Lima e outra amiga lá de Sul de Menuce, que ambas tinham pavor do dentista, mas precisava fazer o tratamento de canal e fora feito com a mente, com esse diálogo amoroso, com a consciência que gerencia um dente, por exemplo. Se existe a consciência que gerencia um único dente, existe uma consciência que gerencia todos eles simultaneamente. Então, se existe um Cristo que governa o planeta Terra, existe um Cristo que governa todos os Cristos que governam os demais planetas. Isso é Emmanuel. Está na obra A Era do Espírito com José Herculano Pires. Está numa entrevista que ele concedeu, Emmanuel e Chico, à LBV em 1954. E na obra A Caminho da Luz tem uma pequena dica também. Por mais respeito, por mais amor que temos ao Cristo Jesus, Ele é o governador supremo do planeta Terra, mas não é o governador do sistema solar. E nós sabemos que para uma constelação tem outro comando, uma galáxia, uma nebulosa, um universo, uma dimensão, e governando tudo isso, nós chamamos Deus. Que até a palavra Deus fica muito pequena, porque nós acostumamos falar de Deus pensando que era um ser que animava uma forma parecida com a nossa. Esta frase, um Deus animando a forma humana, serve para o Cristo Jesus. Eu fico mais à vontade de chamá-lo força soberana, supremo arquiteto, alguma coisa que não tem definição ainda na linguagem humana, porque não dá para definir Deus. Vocês conseguem? Santo Agostinho já afirmara: se você não me perguntar o que é Deus, eu sei. Agora, se você me perguntar, eu não sei, porque não tem como descrever. E eu dou uma dica: se vocês se sentirem dentro de Jesus, um com Ele, o Cristo que governa o planeta, você sente que é o próprio governador do planeta. Você se enche de compaixão por todos os seres que estão no nosso planeta, independente do seu estágio evolutivo, no reino humano ou nos demais reinos. A mesma bondade, a mesma amorosidade. Faça um pedido para Jesus ou para um dos seus servidores, dos seus missionários ou dos seus emissários: me deixe enxergar a vida com seus olhos, com os olhos da mentora desta casa. Fala, como você enxerga a vida? Isso eu estou falando porque Calderaro, o mentor de André Luiz, deu parte do seu olhar, da sua visão a André Luiz, tocando no seu centro frontal, e ele se viu dentro das células. Imagine André Luiz dentro do corpo humano que estava morrendo, enxergando as células em seu interior, e perguntou: mas disseram que eram escravas, e eu estou vendo seres quase livres. E onde termina o corpo físico e começa o corpo espiritual? Não tinha interrupção. Quando chega no sistema nervoso do corpo humano, a célula já começa a transformar-se na estrutura psíquica que compõe o universo perispiritual.
Então, quando nós falamos de lei de compensação, então eu quero receber como recompensa a capacidade de enxergar dentro dos meus órgãos. Porque se vocês tiveram o cuidado de abrir a página do Livro dos Espíritos, onde está a questão 455, Kardec está mostrando isso. Num processo de sonambulismo, afastaram a alma do corpo. E ela, dependendo da emancipação, onde ela vai ficando livre da influência da própria matéria, ela enxerga dentro das células o que está acontecendo. Pensa que é só o super-homem que tem olho de raio-x? Agora imagina a visão disso. E quando eu falo para vocês de células, eu estou dentro da célula. Normalmente é ela que está falando. Se eu falar de átomo, eu estou lá em tempo real também. E qualquer um pode fazer isso. Basta o conhecimento e o propósito enobrecedor para que tal coisa aconteça. Agora, se eu quero acessar esse universo pequenino que nós chamamos de células, órgãos, e curar o próprio corpo, eu preciso, no mínimo, respeitar os elementos que o compõem. Aí eu imagino o que eu faço em relação à energia do Sol. Eu agradeço ou reclamo? Porque eu vejo a maioria reclamar. Quando vem a chuva, eu agradeço ou eu reclamo? Porque se eu respeitar esses elementos e os alimentos nos quais eles vão se transformar, visando o aproveitamento total, não desperdício e fazendo o máximo com o mínimo, eu vou adquirindo potenciais, olhos de ver, segundo Jesus, ouvidos de ouvir e escutar os pedidos de socorro do meu próprio corpo. Porque foi uma das coisas que Kardec viu, a alma fora do corpo, ela olha para um lado, vê a sua consciência, o seu espírito, e olha para o outro, vê o corpo. E percebe que o corpo estava conversando com o espírito e o espírito com o corpo. E ela não sabia nem o que era um, nem o que era outro. Se fosse eu, ficava com cara de bobo lá, olhando, falando, o que está acontecendo? Porque são duas entidades. Gabriel Delane também fez isso, contemporâneo de Kardec. Ele afastou a alma do corpo e percebeu que o corpo é uma entidade com vontade própria. Ele tem poder para expulsar-nos dele se não o promovermos. E quando formos convocados ao despertar da consciência, se negarmos o convite, ele nos expulsa. Está na obra Iniciação, Viagem Astral, e colocamos em nosso segundo livro com o espírito Lancelin. E queira saber, é a maior causa do suicídio. Os jovens que acostumaram a viver do suor dos pais, a viver do suor da sociedade, que não trabalham, não produzem, quer tudo na mão, chega um momento que a consciência, a vida os convida a caminhar com as próprias luzes, a não ser peso nem para os seus pais, nem para a sociedade. Quando eles se recusam, é onde o corpo prefere morrer e participar da formação de outros corpos do que continuar sendo maltratados. Por exemplo, quando nós nos alimentamos adequadamente, raramente o corpo pede doce. Só pede doce quando não trazemos a glicose de qualidade para dentro do corpo na alimentação adequada. Até porque carboidratos, açúcar, doce. Quando não trazemos qualificadamente ou nobremente qualificado o doce que nós mesmos fazemos, com a rapadura ou com açúcar de boa qualidade, o corpo pede álcool, porque o açúcar no corpo transforma em álcool, e é o álcool que ele precisa como combustível para a sua sobrevivência. Por isso vocês veem o alcoolismo hoje a começar pela juventude. E várias coisas que nós poderíamos falar. Então, se eu quiser ter a noção dessas consciências que regem o corpo, eu preciso respeitar os alimentos ou os elementos que compõem meu próprio corpo, se eu quiser desenvolver essa habilidade pela lei de compensação. Nós vamos ser compensados com potenciais mais aprimorados conforme nosso esforço em cuidar do que nós estamos
presenciando o que compõe a nossa realidade psicobiofísica. E o energismo desse corpo, conforme o que está aqui, item 24 do capítulo 4, pode haver algumas alterações segundo as tradições, as traduções. O corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. Ele vai chegar no degrau do perispírito. O servente vai evoluir até se transformar em pedreiro. O pedreiro vai evoluir até se confundir ou se transformar no mestre de obras. Este vai evoluir até se transformar no construtor, que vai evoluir até ser o engenheiro, que vai evoluir até ser o dono da obra e assim por diante. Está muito confuso? Eu posso baixar um... Então, estou bem devagar para... Se assim não fosse, como eu fico 1 hora e pouco sem tirar o pé do chão? Vocês sabem que isso é impossível para a maioria. Tá certo que eu fiz artes marciais, eu fui militar, e militar às vezes fica 1 hora lá em forma, muitos desmaiam, mas você não pode mexer. Mas com treino pode, mas não é tão simples. E o meu corpo não tem necessidades fisiológicas. Às vezes eu tomo um pouquinho de água para não atropelar as palavras, mas dependendo da harmonia do ambiente, nem água eu preciso. Como que é isso? Então, quando nós respeitamos o próprio corpo, porque às vezes ele nos pede uma quantidade de alimento que é impossível trazer. E nós precisamos entender quem é que está influenciando. É ele mesmo que está pedindo ou o meio que está influenciando? Porque estando próximo de uma pessoa que come bastante, se não tivermos o cuidado, nós podemos daqui a pouco estar comendo do mesmo tanto. Ou educá-la. Ela começar a comer menos se tivermos o cuidado, a vigilância, sem julgá-la. Porque julgar o outro condena a si próprio. Então, se eu respeitar e promover o meu próprio corpo nesse cuidado, não só do alimento, porque nem só de pão vive o corpo do homem, mas o pensamento nutre o corpo, a palavra nutre o corpo, o que ouvimos nutre o corpo, o que lemos nutre o corpo. E não é só o ar que respiramos, o banho, tudo que entra em nosso corpo é um processo de informações e nutrições, tanto que na hora da refeição, literalmente falando, não é a quantidade de alimento que nutre o corpo. Tampouco a qualificação pode escolher os melhores espécimes. É como estamos na hora da refeição. Se sou grato pelo alimento, se estou com a mente tranquila, se eu estou presente na refeição. Porque se eu não estiver inteiro na refeição, conforme a recomendação de Deepak Chopra, na obra Conexão Saúde, que nós colocamos em nosso primeiro livro, um pequeno fragmento, ele fala, se você não conversa com o feijão, com a cenoura, falando o que você quer que eles façam dentro do seu corpo, eles não vão adivinhar o que você está pensando. Se fosse um animal, já começa a aprender a ler o nosso pensamento. Mas os alimentos vegetais não conseguem ainda esse estágio consciencial. E se eu não pensar direcionando o peso ideal, a leveza do corpo, o fortalecimento muscular, a resistência muscular, a flexibilidade, tudo que eu quiser, e eu preciso estar mentalizando ao interagir com o próprio alimento. Do contrário, entra e sai. E fica pior ainda se eu estou falando da vida alheia durante a refeição. A fofoca já mata as células físicas. E um pensamento expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. Leon Denis. Então, esses cuidados para que sejamos recompensados, porque imagina, vocês fazem todo o processo com equilíbrio em relação
ao nosso tomate, à nossa rúcula, nossa alface. Você percebeu no momento que eu deixei o garfo e fui com a mão, porque eles amam ser tocados, amassadinhos. Pego a folha de alface, vou amassando com a mão e eles têm horror à faca. Na hora que você vem com aquela peixeira para cima deles, os elementais costumam correr. Agora, a folha da couve, se você rasga com as suas lindas mãozinhas para fazer um suco verde, ela vai ao ápice do processo de enriquecimento da clorofila. Agora, se começa já a cortá-la com a faca, já foge a maior parte por conta do metal. Vocês sabem que um simples kefir, as bactériazinhas, aqueles serezinhos minúsculos que transformam a lactose do leite, que fica para eles como pagamento, te entrega o restante. Se você colocar numa vasilha de inox, por exemplo, ou mexer com a colher, você mata quase todo mundo. Tem que ser com a colher de pau ou de plástico, né, a peneirinha de plástico, e com o maior cuidado. Senão, só de você lidar com eles, você já mata. Pelo menos foi o que nos confidenciou a professora universitária da Universidade Federal de Cuiabá, a Daniela. Quando ela estava de bom humor, ela colhia o material do vegetal para fazer os seus experimentos. Ficava tudo perfeito. Mas quando ela fosse colocar o reagente, se ela tivesse amanhecido com a avó atrás do toco, lá em Minas Gerais a gente fala assim, você não liga não, tá? A gente amanheceu meio do avesso, ela falava que matava todo mundo, que ela punha na lâmina para examinar, estava todo mundo mortinho. Não tinha nada que fazer. Agora imagina se for o nosso alimento. Quem cozinha de má vontade, o que vai sobrar no alimento? Vai sobrar o azedume, a má vontade e etc. E depois a gente não tem o cuidado na hora de receber o alimento, de orar para falar, volta aqui, ela correu com vocês, mas eu quero vocês. Eles voltam. Porque em meio segundo, Miramês, eu faço da água poluída o mais perfeito remédio, o mais perfeito alimento. Em meio segundo. O professor Masaru Emoto colocava uma frase, amor, harmonia, ela mudava a estrutura da água. E como eu não sou tolo, a doutora Mayra me recomendou um filtro e já levou as frases, harmonia, gentileza, beleza, amor. Deve ter umas 15 frases. Vamos aproveitar a experiência do professor. E ainda dou uma forcinha, a hora que eu tomar água, vocês percebem que é engoles, eu vou mentalizando, mastigando, agradecendo, porque quando tocamos uma gota d'água, estamos tocando no oceano inteiro. Estou falando para você consertar esse, né? Encher o estômago d'água não é hidratar o corpo. Nós vamos sobrecarregar os rins e perder minérios, porque ela vai levar... Tem médicos que dão uma dura em quem toma água demais, porque vai lá ver lá os exames, a pessoa perdeu quase todos os nutrientes. Então pega uma esponja, essa de lavar, você lava a louça já, Alice? É uma delícia. Quem lava louça não vai desenvolver Alzheimer. Para o futuro... Já falo, eu quero aprender esse negócio. Então, eu adoro lavar. Aí você põe as gotinhas, aos pouquinhos, a água na esponja. Você percebe que ela vai absorvendo. Agora pega o copo e despeja de uma vez. É o mesmo que acontece em nosso corpo. Então, se tomar água adequada, você pode não fazer tanto xixi, mas você vai estar hidratado e o seu corpo agradecerá. E esta lei de compensação, quando você trata bem um alimento, imagine lá na feira. Todo mundo quer ficar na frente, ele já vem. É aquele moço, é aquela moça que nos tratam bem.
E às vezes está no tomate lá de baixo, ele pula para aquele lá de cima, porque ele quer. Eles têm direito a isso. Os elementais entram e saem dos alimentos. Isso está no primeiro livro, vocês podem ver lá. Então, quando vocês pegam um tomate com amor, com cuidado, não é aquele lá, isso aqui está muito feio, joga com violência. O que estava lá na cesta que vocês pegou, foge todos. A hora que vocês for fazer lá em casa, pode dar uma diarreia às vezes. Isso acontece muito. Na festa, eu estou criticando a festa de vocês. E depois não dá diarreia num monte de gente e não dá em todo mundo, porque se fosse o alimento, tinha que dar em todo mundo. Mas uma meia dúzia lá, às vezes, vai parar no hospital. Por que será? Então, lei de compensação. Se eu entender que Deus está em todas as coisas, eu vou tratar todas as coisas como se fosse o próprio Deus. Porque tudo que eu faço com um simples alimento, eu tomo água, essa água foi direcionada para mim, não foi? Então ela é responsabilidade minha, até a última gota. E eu posso até dividir com vocês se alguém pedir um pouquinho. Se eu jogar o resto, ou deixá-la aqui, tudo que acontecer com esta água, reflete na água que está dentro do meu corpo. Vamos supor que alguém pega e joga de qualquer jeito. O que acontece com ela é porque ela não perde o vínculo, a ligação, porque tudo está interligado. E acontece o mesmo com os alimentos. Outro dia, no supermercado, a moça pegando as bananas que estavam soltas das pencas para pôr no descartável. Eu fui ao gerente do supermercado, falei, você poderia fazer um preço simbólico? Porque tinha umas que já estavam mais madurinhas, que às vezes alguém já não compraria, e a hora que ela está melhor, que a casca começa a ficar pintadinha, ali que ela está divina, eu quero fazer um doce. Porque você não precisa nem gastar açúcar, porque a banana já adoça quase por si mesmo. E ele nem cobrou, ele me deu 5 quilos de banana. E quando eu vou fazer uma vitamina, por exemplo, que a banana está com a casquinha já começando a ficar pintadinha, eu ponho a banana com casca e tudo, você não percebe a diferença. Você percebe que ela tem 60% mais potássio do que a polpa. E não vai atrapalhar seu paladar. Se você o tem educado. Agora, se o paladar não foi educado, você vai reclamar. Então, lei de compensação. Tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que o fazeis, disse Jesus. E garanto a vocês que o menor não é a cenoura, nem a banana, são os seres recém-saídos do psiquismo divino, os pequenos fascículos de luz que vai formar tudo isso. E se não cuidarmos bem do nosso corpo, no seu processo de evolução e promoção, nós não vamos entender o que é corpo perispiritual. Eu posso até ter a teoria dos chakras e tudo, mas não consigo interagir e sentir que eu estou acessando e reprogramando. E se eu cuidar bem dos meus instintos, das minhas sensações, emoções, sentimentos, pensamentos, da minha inteligência intelectiva, emotiva e espiritual, eu vou ter a maior facilidade de gerenciar a minha própria mente e com ela, que é os olhos da minha alma, eu vou enxergar a minha consciência, porque a mente é uma emanação da minha consciência. Aí eu vou acessar o Cristo e o Deus que existem em mim. Mas se não dispusermos a fazer isso, porque o mínimo que vai acontecer se vocês tomar mastigando um copinho tipo americano de água meia hora antes da refeição, para quem quer diminuir o peso, por exemplo, ou quer se nutrir melhor também, e o fim pode não ser este, vocês vão comer no mínimo de 30% a 50% menos na hora da refeição. Mas ainda tem mecanismos antes. Eu posso mentalizar o alimento. E a mente cria a realidade que está sendo desejada, que está sendo projetada. Então,
Então, se vocês começarem a inspirar e mentalizar o alimento que vocês gostariam, e às vezes a cabeça está doendo por falta do alimento, para a dor. Porque nós concentramos, além de criar pelo pensamento, enriquecemos com o pensamento o ar que estamos respirando, e gravando nesse ar e nesta energia que compõe o pensamento, as nossas intenções e virtudes, ele vai transformar-se em alimento, em medicamento, que é o que nós fazemos na prática. E funciona. Porque se crianças conseguem, porque você falou da doutora que perdeu os olhos por causa de uma bactéria. O Joãozinho lá em Aracaju perdeu uma visão por causa dessa bactéria. E ele recuperou a sua visão fazendo isso que eu estou falando para vocês. A família dele já não desperdiça o alimento, já não permite. Os pais, ele foi criado assim, para ele não foi muito difícil fazer isso. Só ajustamos para que ele enxergasse Deus em todas as coisas. E a partir de agora, Deus vai estar na bolachinha. Em tudo que você for olhar, enxergue Deus vindo para dentro do seu universo. E depois ele liga chorando, e eu percebi que ele estava desesperado por outra coisa. Tio, já estou enxergando de 50% a 90%. Mas estava perdida a visão. Nós podemos, porque Deus está dentro de nós, o Cristo também, o Evangelho que é uma força, vitalidade que gera vida. E Deus está dentro da menor partícula. E Ele é como se desabrochasse de dentro para fora, como acontece com um botão de uma flor, ou quando acontece com uma semente que rompe a casca e começa a fazer o seu trabalho de vencer as barreiras da pequena estrutura de terra para interagir com a luz. E nós sabemos que uma simples semente, um grão de feijão, você já observou, Alice, que ele tem duas partes? Se você partir no meio, o feijão tem duas metades. Uma tem uma equipe que vai formar as raízes. E a outra tem uma equipe que vai vir para fora e formar a rama do feijão para interagir e construir outros grãos e assim por diante. Se as duas insistirem em crescer para baixo, o feijão não nasce. Se as duas insistirem, não se entender e crescer para cima, nasce, mas não sobrevive, não tem raízes para extrair os nutrientes da terra. Então respirem com suavidade. Mediante tudo que falamos. Se tem alguma dificuldade de perdão, qualquer coisa, não negue. Assuma a dificuldade, olhe para ela com serenidade, acolha, porque a aceitação é quando eu reconheço que está acontecendo algo em mim, avalio a situação e proponho uma mudança. Então, a autoaceitação, a auto-perdão, a auto-amor. Então, conforme vão respirando, se acalmando, vão se imaginando em qualquer situação que vocês queiram conquistar ou queiram corrigir. Se tiver dificuldade de mastigar um tanto mais o alimento, porque quanto mais se mastiga, mais energia extraímos, faça com a cenoura crua o treinamento. Ninguém consegue engolir uma porção de cenoura sem mastigar no mínimo 30 vezes. Com o grão de bico germinado é outro propósito. E conforme se dispõe a disciplinar-se, a começar pelo não desperdício, o aproveitamento total, fazer o máximo com o mínimo, pensando no bem de todos. E quem será beneficiado por esse pensamento é quem está pensando. Vai inspirando, se vendo nas tarefas, o corpo mais saudável, conforme o que vocês necessitam para uma vida plena, saudável
feliz. E conforme vai imaginando todo o processo, por exemplo, eu não tiro a casca do chuchu, da batatinha, da batata doce, praticamente todas as leguminosas com casca e tudo. Mas se tirar, imagine a direção para o porquinho, para a galinha. Não permita jogar no lixo. Põe na composteira, faça a transformação em adubo. Dá um jeito de dar a melhor direção, como faria o Cristo se estivesse no mesmo lugar. Lembra que tudo que existe são seres vivos. Eu cortei, certa feita, um pedacinho da batata doce e acabei esquecendo e ela brotou. Falei, já que você brotou, eu quero viver. Eu plantei 5 pontinhas e deu mais de 30 batatas. Basta se dispor. Às vezes, num simples vaso, você consegue fazer isto. Inspirem, se veja nas ações que desejam desenvolver, na reconstrução do próprio corpo, na expansão da própria consciência, na disciplina do pensamento. Para disciplinar o pensamento, basta ler em voz alta, estar presente na lição, aprender a respirar e mentalizar o processo da respiração, viajar junto com o ar. Inspira, vai para dentro do pulmão, entra na corrente sanguínea, vai para o coração, viaja para todo o corpo e volta. Não precisa ser no ritmo da respiração. Você aprende a concentrar, a estar presente. Diz ao próprio corpo o quanto você é grato, o quanto você o ama. Diga a si mesma, olhando nos olhos, eu amo você, você é especial. Você percebe que tudo vai mudando, porque quem ama, a cura acontece naturalmente. Quem espera amor, recebe apenas o alívio. Senhor da vida, em nome do Cristo e nosso Mestre Jesus, ilumine a luz, com a sua imensa luz, a nossa consciência, com o saber transcendente, para que possamos libertar-nos da ignorância. Envie-nos as forças e estímulos, frações do seu pensamento para gerar em nós pensamentos novos, para vivenciar o conhecimento assimilado e libertarmos-nos do sofrimento. Porque só Tu é o Senhor Supremo, essência que nutre e norteia nossas consciências. Nos deste Seu Filho, nosso irmão, como um modelo, como nosso mestre e guia, para mostrar que é possível. Se Ele fez, disse que nós somos capazes também, basta nos dispormos com o querer sincero, com o saber profundo e com o viver consciente, para sermos a cada dia mais pacíficos, mais saudáveis, mais serenos e mais felizes. Abraços de luz e paz e muito amor a todos. Por exemplo, os 2 microfones não tinham bateria. Como que carrega a bateria de microfone? Seu amor, que é uma energia. Nós já conseguimos duplicar combustível, porque acabou o combustível, não tinha posto, lá na Bahia. Passamos por Itapetinga, o carro entrou na reserva antes de Itapetinga, né? Numa cidade, acho que uns 20 quilômetros antes. E conversando, o papo estava bom. E a hora que chegou na serra lá, aí o carro começou a falhar. E o motorista viu que o carro pulou lá, estava encostado no 0 para meio quarto. Ele viu, falou, não pode. Falei, pode. Claro que pode. Se Jesus fez e falou que nós podemos, Ele fez um decreto, farão coisas maiores do que agora faço. Agora eu preciso acreditar nisso.
eu não sei se chega a esse ponto, mas R$2.000, quando eu estava numa pendura que precisava, apareceu dentro do meu cofre, que tem no mínimo isso aqui de aço. E não tinha aquele dinheiro lá. Não tinha a menor chance. Certo? Até isso é possível. Então alguém... Vai ganhar o dinheiro. Vai aparecer aquela calma. Certo. Mas normalmente te envia os recursos. Né? Porque só me deu um exemplo. Antes de eu te responder, só contar um caso real. O Dr. Newton Zebrack, aquele que fez o experimento com a água, com o passe, tirando a foto da pessoa, tirando a foto antes de magnetizar a água, depois de magnetizar a pessoa antes de tomar, depois o passe até a palestra. Era 15 milhões o espaço dele que alguém pediu. Ele orava, ele pedia os anjos santos, conversava de novo com a pessoa, baixava para 11, para 12, para 10, aí chegou em 5. Só com as orações e intenção do que ele faria com aquele lugar que estava parado. E a hora que chegou no 5, o cara falou, pelo menos eu vou receber à vista. A hora que chegou no 5, em quantas vezes eu posso te pagar? Que eu só tenho 500 mil. E todos os seus parceiros o abandonaram. Porque nós não vamos assumir uma dívida de 5 milhões. E ele deu os 500 mil para pagar com um mês depois mais 500. E não faltou o dinheiro. Fez eventos, amigos apareceram, ele pagou. É um espaço belíssimo. Nas palestras, um salão que cabe 1.500 pessoas. E as pessoas vão por causa da palestra. Porque ele provou na prática, pelo experimento, que a palestra você recebe muito mais do que uma cirurgia espiritual, do que um passo, do que uma desobsessão. Porque você recebe a informação. Se você quiser transformá-la em sabedoria e resolver a situação, aí já é contigo. Eu queria saber por que a única coisa que nasce na Terra, que é a casca do abacaxi, ela não pega fogo a 1000 graus. Você pode tentar uma cinzeira, colocar em cima dele que ela não pega fogo. Eu tô admirado com isso. Mas ela não pega fogo, mas eu pego ela põe no liquidificador e faço um suco belíssimo. Ela pode resistir de um jeito e eu dou um jeito nela de outro. Tem coisas que às vezes tem essas proezas. Até nossos ossinhos na cremação, não pensa que a 800 graus todos os ossinhos queimam, não. Passa num liquidificador gigante lá para triturar o restante que sobra, mesmo os nossos ossinhos. E tem bactérias que vivem a 400 graus e até 800 graus você acha bactériazinha lá dentro daquele... Certo? Então tem alguns mistérios. Por exemplo, eu queria saber o segredo do jacaré que vive de 200 a 300 anos. Para eu pegar a tecnologia e aplicar no meu... Mas tem umas coisas que às vezes a gente não consegue explicar. Mas o suco, vocês já fizeram o licor da casca? Você deixa de molho, né? Fica uma delícia também. A jaca, gente, praticamente só aquela casquinha de fora que é pipocada, mas o restante a gente usa tudo, até a semente, que é belíssima para fazer certos pratos. E a própria casca, acho que os meninos aproveitam até aquela de fora também, eles batem para fazer a estrutura da coxinha e a parte de dentro lá, que tem os fiapinhos lá da polpa da jaca, para fazer o recheio, que fica parecendo carne de frango. Você come come e não fala que não é, né? Sebastião, Oi. então, partindo dessa premissa aí, quem tem a sensibilidade, a mediunidade da premonição, a gente pode associar como alguém que tem mais força de pensamento? Ou não? Poderia ser, mas vamos dar um exemplo. O nosso menino lá na universidade hoje falou que ele se viu fora do corpo com 85 anos. Ele estava Em coma. Mais de 70 dias. E aí ele viveu. Ele falou que ele viveu. Ele falou que eu estava com 85 anos.
O que eu mais pedia, olhando para frente do mar, é que a minha esposa voltasse, que ela tinha morrido. E aí saiu do coma, né, depois de 75 dias, voltou ao corpo e falou: eu estava com 50 anos de novo, mas eu estava com 85 anos. No mínimo, ele sabe que vai viver até 85. Então, ele foi no futuro. Isso é uma espécie de dessa viagem. Então, se você tem um nobre propósito, então você rompe a linha do tempo. Você viaja para o futuro ou para o passado, dependendo da sua proposta. Uma jovem senhora estava com câncer em fase terminal. E um psicólogo americano, me parece que é o Brian Weiss, ele só fazia regressão de memória. E ela se viu brincando com os netos. Só que ela era solteira. E ela volta e fala: eu não vou morrer. Porque nem namorado eu tenho. E já me vi brincando com os meus netos. Foi bom que ela conheceu os netos por antecipação, né? E não morreu, sarou. Então, não tem nada proibido, depende do seu propósito. Porque o que nós fazemos para escrever os livros é isso: você viaja no tempo, onde estão as informações. Agora, você paga um preço, porque você vem com as informações e fala que você é maluco mesmo. É como conversar com a cenoura, com o feijão, com o rabanete. Parece coisa de maluco, não parece? Só que funciona. E funciona e sara, porque eu sou a prova viva, porque se eu fui desenganado, cheguei a tomar 25 doses de medicação por dia e não tomo nenhuma dose há quase 30 anos. Então é possível. Reconstruir a coluna vertebral não é fácil. A ciência não tem tecnologia para isso. E ela foi reconstruída da cervical à lombar em 1 mês e meio. Tem a ressonância antes, durante e após. Agora eu preciso respeitar a vida. Se eu não respeito os elementos que eu trago para dentro do meu corpo, jamais eu consigo isso. Porque são eles que vão construir. Porque eles vão vir para duplicar as próprias células e vai fortalecer a própria medula óssea para produzir um tanto mais para a reconstrução. E no caso, eu mentalizei a medula óssea fornecendo as células, eu direcionava para o setor e imaginava a reconstrução, que eu peguei uma fotografia de uma coluna perfeita, saudável, deformou inteirinha. Não foi só o desgaste, ela deformou. Se fala que é bico de papagaio, tinha um bando inteiro de arara ali, tudo, porque ficou bem esquisito. E hoje ela está bonitona, só falta um amortecedorzinho, que eu falo, aquela cartilagem que existe entre uma vértebra e outra, que ela ficou osso com osso, mas já construí a metade. E estamos trabalhando. Mas é possível, porque passamos na própria pele. Ou fazíamos isso, ou cadeira de roda. E a dor dilacerante. Nunca senti dor de coluna. Eu não escolhi ter dor. Agora, se você pega um peso acima do que deve pegar, se o carro dá uma pancada na vertical, às vezes a alma sai do corpo. Ela vai, você tem que puxar ela para trás. Porque aí bate o osso com o osso. Por isso que eu ando com aquela, né, com uma fada, porque ela flutua. Ela absorve a pancada, porque às vezes nas nossas estradas tem hora que se pegam. Tudo bem? Então vamos economizar dinheiro mastigando mais, mentalizando o que desejas e reconstruindo a realidade. E é possível, viu, Alice? Tem uma amiguinha que ela passou em 6 vestibulares, ela acreditava que não passava nem em um. Fez essa mentalização, o propósito. É neta da Neuza, ela chama Beatriz, filha da Cláudia. Você conhece a Neuza, fica mais fácil. Ela passou em 6 vestibulares, mentalizou um estágio remunerado já no início do curso, conseguiu, e 1 ano e meio antes de terminar o curso foi contratada por uma multinacional, que vocês conhecem, a GE.
Quem conhece? Da época das geladeiras antigas aí, ferro de passar roupa. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.